Já pensou se você sentisse uma angústia bizarra toda vez que pensasse no passado da sua namorada ou do seu namorado? Imagina também como seria experimentar um mal-estar físico e emocional gigantes, chegando a ter palpitação, tremedeira, náuseas, vômitos, toda vez que viesse à sua mente. Imagens reais ou imaginadas que você cria sobre o passado amoroso do seu parceiro. Tem gente que chega a perder a força só de ouvir falar em algum nome que remeta a alguém que esteve presente sexualmente ou amorosamente na vida do seu parceiro atual. Mesmo que isso tenha sido muito no passado e mesmo que esse evento já não signifique nada para nenhum dos dois. E por mais paradoxal que seja, esses mesmos indivíduos que sofrem tanto com o passado do atual podem se sentir obsessivamente curiosos em buscar ainda mais informações que vão trazer ainda mais chateação. Pois é, essa é só uma parte da vida de quem sofre com ciúmes retroativo e é o tema da nossa aula de hoje. Então, caso você se identifique pelo menos em partes com essa sintomatologia que eu acabei de mencionar, caso queira entender melhor esse fenômeno, para entender a partir de que ponto o ciúmes retroativo se torna um transtorno psiquiátrico, e principalmente caso você queira finalmente interromper o ciclo vicioso do ciúmes retroativo, que faz você talvez parecer inseguro, impotente, contribui para prejudicar seus relacionamentos, essa aula é para você. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Pedro Freitas Mello, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora com residência em psiquiatria e fundador do projeto Além da Psiquiatria, que na data dessa aula já conta com mais de 250 psicólogos alunos dos mais diversos treinamentos. Vai ser um prazer caso você também queira me acompanhar nas outras redes sociais, onde eu descomplico a psiquiatria não só para psicólogos, mas também para o público geral, com o objetivo de facilitar o entendimento e a promoção à saúde mental, coisa que a gente está precisando tanto, sempre de uma forma descomplicada e o mais acessível possível, sem ser superficial apesar disso tudo. Essa apresentação de agora, inclusive, não é voltada apenas para profissionais. Eu até tenho uma outra aula mais técnica sobre o assunto, apresentando um artigo científico que aborda o tema pelo olhar de Harvard, pelo olhar de Tocque. Se tiver interesse, basta procurar no meu canal. Mas essa aula em que você está agora, na verdade, se presta a qualquer pessoa que sofre ou já sofreu com ciúmes retroativo, independente de estar num relacionamento ou não. E também se presta a pessoas que convivem com algum ciumento retroativo e que desejam lidar melhor com essa situação. Então, se você gostar do conteúdo, não esquece de se inscrever aqui e me seguir nas outras plataformas também. Bom, direto ao assunto, se você sofre com ciúmes retroativo, provavelmente já desabafou disso com alguém ou talvez até tenha procurado ajuda, mas na maioria das vezes as respostas que dão para essas perguntas são tão óbvias quanto ineficazes, elas simplesmente não funcionam. Essas respostas que estão na tela, eu tenho certeza que você já escutou, ou talvez até tenha falado para si mesmo, mas infelizmente elas pouco ajudam. Ah, isso é só insegurança sua. Melhora sua autoestima aí, cara. A única coisa que importa é que no final das contas ele escolheu você. O que passou, passou, mulher. Deixa isso no passado. Também, né, fulana? Pra que você foi procurar saber? Cara, nada disso procede. Por mais que algumas coisas aqui tenham algum fundo de verdade, tudo isso é superficial e não se sustenta. Nem sempre se trata de insegurança. Na verdade, muitas vezes não tem insegurança nenhuma e a autoestima vai muito bem, obrigado. Você também não é nenhum bobo que não sabe raciocinar, você sabe diferenciar passado, presente e futuro, mas mesmo assim algumas coisas do passado seguem te incomodando. E mesmo te incomodando, talvez você possa sentir uma curiosidade extrema e uma urgência por buscar novas informações, por mais paradoxal que isso possa parecer e por mais que você saiba que essa estratégia mais atrapalha do que ajuda. Não é o que você realmente quer no final das contas, mas você vai lá e faz de forma compulsiva e só quem entende de verdade esse padrão de comportamento é quem passa por isso ou quem estuda a fundo e lida com isso todos os dias no consultório. O ciúmes retroativo é uma sensação de extrema angústia sobre experiências sexuais ou românticas que o parceiro vivenciou em relacionamentos prévios, levando a estratégias disfuncionais de enfrentamento. Então, é um desconforto com algo que está no passado, sem qualquer evidência de que seja uma ameaça atual, e esse desconforto faz a pessoa lidar com ele de um jeito ruim na maioria das vezes, que a gente chamou aqui de estratégias disfuncionais de enfrentamento. Ele até tem uma estratégia, só que essa estratégia mais atrapalha do que ajuda. A pessoa sente que tem um monstro gigante e assustador atrás dela e parece que as estratégias de enfrentamento só dão mais e mais tamanho a esse monstro. E o caminho para solucionar isso, obviamente, que é a consciência. Existe sim um passo a passo para lidar com esse problema. Existem ferramentas que usamos na clínica e que funcionam muito bem. Tem ferramentas, inclusive, que eu uso para mim mesmo e que certamente podem funcionar para você também. É óbvio que o melhor dos mundos é um processo individualizado de terapia que a gente não busca substituir isso. Inclusive, se você identificar que está com algum transtorno associado, como um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, ou está com um padrão de comportamento que te coloca em risco ou coloca outra pessoa em risco, recomendado é parar esse vídeo e procurar uma avaliação profissional urgente. Mas existe sim, tirando esses casos,
uma parte da psicoeducação e do aprendizado de ferramentas que dá para eu te ensinar por aqui, sem mal nenhum em usar a tecnologia para isso, para difundir esse tipo de conhecimento. E eu até te falo que apesar dos filmes retroativos ser um fenômeno que eu não desejo para ninguém, porque eu sei que é verdadeiramente muito ruim de sentir, se você chegou aqui, talvez seja uma oportunidade excelente para evoluir em alguns aspectos chaves da sua vida. Comunicação, carreira, dinheiro, esportes, alimentação. Tenho certeza que você pode sair dessa aula com a sensação de que vale a pena investir mais tempo em você mesmo e com mais motivação por isso também. Talvez eu até brinco que você precisasse ter sofrido tudo que sofreu com tal do filme retroativo para acabar caindo nessa aula de hoje, para ter o conhecimento que a gente vai passar. Quem sabe você não vai passar a lidar com esse monstro igual a Abu lida com os monstros dela. E se você não pegou a referência, por favor, assista Monstros S.A. E a mensagem aqui é que talvez esse monstro não seja tão grande assim. Então, o que eu te prometo do fundo do coração é que o entendimento de tudo que eu vou passar aqui vai permitir não só que você se conheça e se entenda melhor do ponto de vista psicológico, comportamental, cultural, até mesmo espiritual, só que vai permitir também que você absorva de forma leve e natural as melhores ferramentas para aliviar angústias desnecessárias que você tem hoje, não só em relação aos filmes retroativos, mas em outros desconfortos da sua vida. A lógica e as estratégias que a gente vai usar aqui, elas servem para vários outros tipos de pensamentos ansiosos e de inflexibilidades que as pessoas têm. De pessoa angustiada, que se desgasta emocionalmente, perde horas por semana pensando em besteira, se colocando em posição de vergonha, medo, insegurança, raiva e por aí vai. De uma pessoa que não consegue viver plenamente os relacionamentos porque tem sempre essa pedra no sapato. E de uma pessoa que se sente impotente de não saber mais o que tentar para isso parar. Vocês vão sair transformados em sujeitos muito melhor orientados e que sabem qual caminho seguir para vencer esse transtorno. E aí vira questão de tempo até as coisas melhorarem e se resolverem. Então, o nosso trabalho aqui vai promover um baita desenvolvimento pessoal, tendo como ponto de partida a superação dos filmes retroativos. E no final dessa apresentação, talvez você fique até grato pelos filmes retroativos que você tem hoje, porque a gente vai se impulsionar com ele. Não vou mentir para você, não dá para esgotar tudo que você precisa saber em uma aula de pouco mais de meia hora, mas dá para eu te direcionar bem sobre o assunto. Estou 100% dedicado a te ajudar com isso e para isso dar certo você precisa estar 100% empenhado em resolver também. E pode parecer um pouco difícil de acreditar, mas confia em mim. Não estou falando que você vai querer virar amigo do ex, né, da sua parceira atual, do seu parceiro atual, não. Mas eu vou te mostrar que o monstro não é tão grande assim e que dá para transformar essa sensação paia de angústia em algo bom. Eu já vi isso acontecer na clínica várias vezes, eu já vi isso acontecer com pessoas próximas, então eu sei do que eu estou falando e deixa eu te mostrar na prática. O passo a passo para resolver isso é o seguinte: primeiro de tudo, entender a psicologia evolutiva e as respostas biológicas esperadas do ser humano quando o assunto é ciúmes. Cara, dentro do consultório, quando a gente inicia um tratamento de transtorno alimentar, a primeira coisa que eu vou fazer é explicar para as pessoas as funções que vêm de fábrica no ser humano relacionado ao alimentar. Se eu for tratar um dependente químico, mesma coisa. A primeira coisa é entender o que a substância que ele está viciado significa e faz para o cérebro dele. Então é óbvio que para tratar o síndrome retroativo, você tem que saber o que é esperado de um ser humano comum e o que não é. Você precisa saber o que se espera como previsível do seu próprio cérebro e das próprias emoções, para saber exatamente quais são pensamentos e sentimentos que são normais e devem ser acolhidos e quais aqueles que merecem alguma intervenção. Então não adianta pular essa etapa, não pula essa etapa no consultório, não sugiro que você pule aqui também. Então o primeiro degrau é o funcionamento normal do cérebro e os ciúmes fisiológicos, seria os ciúmes não patológicos. O segundo passo é entender o modelo cognitivo do ciúmes retroativo enquanto transtorno. E eu vou te mostrar o porquê parece tanto com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nesse momento da aula é um momento que duas coisas podem acontecer. Ou você vai se identificar completamente, e eu te garanto que as propostas que eu vou passar vão funcionar, ou você não vai se identificar e a gente vai descobrir que suas questões são outras. A terceira etapa é estabelecermos juntos algumas premissas básicas de relacionamento do século XXI, porque o mundo mudou muito. Hoje em dia existe uma liberdade sexual bem maior do que era antes. Isso não é um julgamento, tá, gente? É apenas uma constatação. E as pessoas começam bem mais cedo e têm isso muito potencializado por alguns aplicativos e por redes sociais, que também trouxeram um hábito que na imensa maioria das vezes é nocivo, de manter ex-parceiros por perto. Então a gente vai mencionar algumas coisas básicas necessárias para uma relação funcionar, tendo como ênfase ali o autoconhecimento e a boa comunicação. Se você por acaso que está assistindo é solteiro, adquirir esse tipo de conhecimento agora é o melhor dos mundos, porque vai facilitar que o próximo relacionamento que você entre tenha muito mais chance de sucesso, justamente porque você vai saber desde o início o que precisa ficar verbalizado e combinado. Mas se você já está num relacionamento, vai ter também a oportunidade de aprender algumas estratégias de comunicação que podem ser utilizadas para resolver algumas possíveis pendências que você tenha na sua relação.
Então, em nenhum momento a gente vai jogar nenhum casamento ou nenhum namoro no lixo só porque algumas pontas estão soltas. Não tem catastrofização, não tem pensamento de tudo ou nada aqui nesse canal, por favor, mas a gente também vai trabalhar para que essa seja uma ferramenta para você forjar melhores relações. Por último, no quarto passo, nós finalmente abordaremos as estratégias propriamente ditas, que só vão funcionar se você já tiver passado pelo entendimento de como utilizá-las e de quando utilizá-las. E é óbvio, gente, que eu não vou conseguir esgotar todo esse assunto aqui em uma única aula, não é a minha intenção. A ideia aqui é que seja uma aula introdutória para você pelo menos ter uma excelente noção de por onde começar. E aí, no final, para quem quiser ir um pouco além e continuar essa jornada comigo fora daqui, eu vou apresentar uma estratégia de acompanhamento ainda mais estruturada e ainda mais efetiva, que até está no link de descrição no vídeo aqui na legenda, mas eu vou deixar para falar disso no final, porque nesse primeiro momento eu já quero te entregar conteúdo de verdade e mostrar que seu problema tem solução sim. Vamos ao primeiro passo, então, que é entender o nosso funcionamento. E o nosso cérebro tem uma configuração original de fábrica, sendo que tudo que ele busca é sobrevivência e perpetuação da espécie, simples assim. Psicologia evolutiva é a área da psicologia que tenta entender, entre outras coisas, as funções de cada um dos nossos sentimentos, emoções e padrões de pensamento e comportamento. E os ciúmes, nesse contexto, nada mais é do que uma estratégia de defesa, uma estratégia de proteção. Se algo que é muito importante para o seu cérebro é ameaçado, como por exemplo a sua sobrevivência ou a perpetuação não só da sua espécie, mas também dos seus próprios genes, ele manda um desconforto para você fazer algo a respeito. Homens e mulheres se tornam ciumentos um com o outro quando o seu investimento genético é ameaçado. E pelo menos na teoria, os ciúmes do homem é bastante diferente dos ciúmes da mulher. Homens têm mais probabilidade de sentir ciúmes de qualquer coisa que remeta à infidelidade sexual, porque uma infidelidade sexual poderia tornar uma mulher grávida de um outro macho e tirar a oportunidade dele de passar os próprios genes para frente. Ou até pior, ele poderia criar, sem saber, um descendente genético de um outro homem. E é por isso que um homem se incomoda muito caso ele perceba que sua parceira está dando qualquer tipo de abertura ao que ele enxerga como uma potencial ameaça. E aí, se tratando de ciúmes retroativo, o homem se incomoda muito mais com a quantidade de parceiros sexuais que sua mulher teve do que com a qualidade dessas relações. Porque se ela já teve vários parceiros, isso dispara automaticamente para o cérebro daquele cara que o padrão comportamental dela coloca ele em risco nesse sentido. Muitas vezes a mulher acha que o principal foco de ciúmes de um homem seria o ex-namorado dela, mas na verdade não. Por mais que essa mulher provavelmente teve mais frequência, mais intimidade e até muito mais prazer com o antigo namorado, o homem se incomoda muito mais com as exposições sexuais esporádicas que ela teve, porque essas relações fora de um compromisso monogâmico são justamente as que disparam a sensação de ameaça para o cérebro do homem de que um período de promiscuidade no passado pode ser repetido no futuro. E se você duvidar disso, pergunta a seu parceiro o que incomodaria mais ele. Se é saber que você passou um mês de férias em Paris com seu namorado, conhecendo todos os lugares mais românticos, comprou flores, fez cartões, enfim, teve um momento de uma ultra conexão afetiva e fofa com você, ou saber que durante um mês de férias, enquanto você esteve solteira, você transou sem compromisso com 2 ou 3 caras da sua cidade que nem significam mais nada para você. Eu te garanto que as chances dele se morder muito mais com a segunda opção é maior. O ciúmes de fábrica da mulher já é completamente diferente, pelo menos na teoria. A fêmea sempre sabe que o filho será dela, óbvio, sai da barriga dela, mas para a fêmea o que é perigoso é o macho abandoná-la quando ela engravidar e não oferecer proteção e provimento nesse momento em que ela vai estar mais vulnerável, tanto durante a gestação quanto durante o desenvolvimento e crescimento dos filhos. Dessa forma, a infidelidade emocional preocupa mais essa fêmea, que pode se sentir ameaçada de ver os recursos do parceiro sendo destinados a outra. Se você é homem em dúvida disso, é só raciocinar aqui comigo. Provavelmente você preferiria muito mais que sua namorada atual tivesse passado toda a adolescência dela com o mesmo namorado do que se ela tivesse passado longos anos de solteirice e de promiscuidade. Mas saiba que a mulher, pelo menos teoricamente, se sente muito mais incomodada e enciumada com algum relacionamento duradouro que você teve do que pelas histórias de faculdade que você aumenta ou até inventa para tentar impressionar a sua galera. Geralmente, o cara que é emocionado demais traz muito mais repulsa à fêmea do que aquele cara que tem um passado promíscuo. Então, resumindo, o que a psicologia evolutiva traz é que enquanto o cenário ideal imaginário do homem é a virgem prometida e que guardou todo o interesse sexual dela numa caixinha para ele, o cenário ideal imaginário da mulher seria o homem no cavalo branco que guardou toda a intenção de proteger e prover para ela. E aí, qualquer informação que ameace essa realidade pode fazer disparar uma sensação de luta ou fuga no seu organismo, com um mix de raiva, de vergonha, de medo, de tristeza, entre outras emoções básicas,
com o objetivo final de te fazer tomar alguma atitude frente a essa ameaça que surgiu. Só que é óbvio, gente, que como tudo na psicologia e na psiquiatria, o ser humano não é tão quadradão assim. Apesar dessa base teórica que eu acabei de explicar, eu espero que fique óbvio para todo mundo que essa configuração de fábrica passa por um condicionamento sociocultural, tanto para o bem quanto para o mal. Mulher hoje é muito mais independente do que era antigamente. Ela pode e até deve promover uma rede de suporte que vá além do namorado ou do esposo, e o dinheiro da mulher também pode substituir grande parte dessa proteção e provimento que antes precisavam vir do parceiro. Da parte do homem, se a gente for pensar com a razão, não é tão difícil assim desconfiar e descobrir que um filho não é seu, e sem falar que muitos casais nem querem ter filho, sem falar que a relação humana vai muito além de sobrevivência e perpetuação da espécie. Nós definitivamente não somos seres instintivos e somos sim seres racionais. Ou seja, tudo que eu falei aqui não determina as nossas tomadas de decisão no final das contas. Mas essa sim é a base psicológica evolutiva que nos ajuda a entender o que está acontecendo quando você sente ciúmes, e não adianta fugir ou ignorar essa base aqui não. E esse slide é para você entender que até certo ponto, os ciúmes do passado do parceiro é esperado, é fisiológico e é muito humano. É esperado sim que um certo grau de desconforto, quando você for colocado em contato com o passado do outro, desde que seja um relacionamento que de fato você se importe, aconteça. E se alguém te falar que basta você ser um indivíduo seguro de si mesmo para você não sentir qualquer ciúmes retroativo, é bobagem de quem está falando isso. Porque a segurança infinita pode até mesmo ser uma máscara de uma pessoa que é tão narcisística e ama tanto a si mesma que não é capaz de se preocupar com a qualidade e a perpetuação daquela relação que ele se encontra. Mas enfim, isso é papo para outra hora. Para o nosso tema central aqui, agora que você já sabe como funciona os ciúmes normal, é importante que você entenda o padrão cognitivo do ciúmes retroativo patológico e que se assemelha muito ao transtorno obsessivo compulsivo. O ciclo vicioso do que seria um ciúmes retroativo patológico começa da seguinte forma. Inicialmente, você já entendeu que nós temos um padrão psicológico evolutivo que preferiria que o nosso parceiro atual não tivesse nenhum passado amoroso sexual. Para além disso, alguns indivíduos desenvolvem um padrão de crenças e expectativas sobre o que seria um relacionamento perfeito. Essas crenças são criadas desde a sua infância, condicionadas por tudo que você viu, ouviu e aprendeu ao longo da sua vida, e se em qualquer momento alguma informação ou experiência nova ameace esses seus esquemas cognitivos que já estão construídos e consolidados, isso vai gerar um conflito interno na sua cabeça, e esse conflito interno é percebido como uma ameaça. As pessoas que têm maior risco de desenvolver ciúmes retroativo são aquelas que nutrem expectativas de serem únicas, exclusivas e especiais para a parceria, como se fosse uma coisa idealizada demais. Essa idealização de uma namorada prometida, virgem, um namorado sem experiências prévias, a idealização de uma pessoa que já nasceu perfeita, que te ama incondicionalmente e que te enxerga como o único parceiro do mundo, esse tipo de idealização que as pessoas criam sobre o relacionamento e nutrem, quando são ameaçadas por novas informações ou experiências, viram fonte de mal-estar emocional. E esse mal-estar emocional é justamente o início do ciúmes retroativo. Só que o problema principal não é a sensação de mal-estar que a gente já conversou, que é até esperada. O problema é que enquanto parte dos indivíduos com ciúmes retroativo evitam procurar saber qualquer coisa sobre o passado da parceria, existe uma parcela que desenvolve uma curiosidade avassaladora e um desejo paradoxal de procurar mais informações sobre as experiências passadas do parceiro. Procura essa que varia desde pesquisar por conta própria, inclusive isso piora muito com o advento das redes sociais que permite esse stalk, mas que também inclui questionar o próprio parceiro sobre essas questões. E aí esse padrão de procurar informações é um dos comportamentos mais disfuncionais resultantes do ciúmes retrospectivo ou retroativo, e por isso eu coloquei essa red flag nele, porque pode inclusive trazer conflitos e desfechos negativos para o relacionamento e às vezes torna um relacionamento até inviável de continuar. E a maioria das pessoas que sofrem disso falam de uma necessidade incontrolável de se questionarem repetidamente, queixam do surgimento de questões intrusivas sobre o passado romântico de seus parceiros, que ficam ali aparecendo de novo, pipocando na mente delas. E diferente do que muita gente pode pensar, essa busca ativa por perguntar algo cuja resposta provavelmente não vai agradar, não é uma espécie de automutilação e muito menos de um fetiche. As razões por essa busca compulsiva por informações variam, mas na maioria das vezes vão ter a ver ou com uma esperança em ouvir algo reconfortante, receber algum tipo de garantia de seus parceiros, ou uma esperança de que se tiverem acesso a todas as informações, poderiam resolver os conflitos mentais que mais as incomodam. Então, em última análise, essas perguntas são a forma que a pessoa tem de tentar aliviar um desconforto mental intenso que ela sente. A dificuldade com a incerteza criada pelos próprios pensamentos
E a falta de repertório emocional e comportamental para lidar com essa incerteza é o que leva o paciente a ficar obsessivamente perguntando e procurando saber, o que gera sim um alívio imediato, só que no fundo perpetua esse ciclo de sofrimento a longo prazo, que é um padrão bem característico do transtorno obsessivo compulsivo. Então, mais uma vez, as pessoas que sofrem com isso clamam por ajuda. Elas reclamam de pensamentos intrusivos. Elas falam que as imagens mentais simplesmente surgem na cabeça do nada, em qualquer hora do dia, com mínimos gatilhos ou às vezes até sem gatilho nenhum percebido. Às vezes ouvir o nome da pessoa em algum lugar, pensar numa atividade que aquela pessoa fazia com seu parceiro atual, passar em frente a um lugar que você sabe que eles já estiveram juntos, qualquer coisa disso pode ser suficiente para tirar completamente a paz, a alegria e o carisma daquele indivíduo. As pessoas conscientemente sabem racionalizar, elas entendem que todo mundo tem passado, mas mesmo assim elas se torturam com aquele ritual mental de ficar pensando e pensando, a ponto de passarem a se sentir muito infelizes e algumas pessoas até começam a ter pensamentos de largar tudo, desde o relacionamento até mesmo a própria vida. A sensação é de que os pensamentos são incontroláveis e que existe uma impotência para solucioná-los. E essas pessoas muitas vezes acabam usando péssimas estratégias. Às vezes elas simplesmente estragam um dia ou estragam um final de semana que era para ser bom, param de conseguir desfrutar da companhia do outro, passam a enxergar o parceiro como alguém pior, passam a investigar redes sociais, celular, e-mail, armários, sempre com uma sensação de urgência em vasculhar, vasculhar, vasculhar. E a incerteza é justamente o que está no centro do transtorno obsessivo compulsivo. Trouxe aqui uma comparação com o toque de contaminação que é bem característico, bem simbólico. No toque de contaminação, o indivíduo tem a crença e a expectativa de estar sempre com a higiene perfeita. E além disso, ele vive uma constante incerteza se a mão ou outra parte do corpo está de fato limpa ou não. Afinal, está certo de ter dúvida, porque a mão pode ter sujado mesmo. Só que o problema é que a pessoa não sabe lidar com essa incerteza, ela não tem repertório bom para isso. E aí esses pensamentos intrusivos começam a incomodar demais, até que o paciente desenvolve rituais obsessivos de lavar a mão de novo, de novo e de novo, sempre gerando um alívio imediato, alívio esse que dura cada vez menos e deixa a pessoa cada vez mais vulnerável ao próximo gatilho de limpeza. Agora vamos comparar com os filmes retroativos. Aqui existe uma crença do que seria um relacionamento especial, ideal. Só que como existe uma constante incerteza se de fato é especial mesmo, que pode ter como gatilho o passado do parceiro e ainda mais uma incerteza de como será o futuro, qualquer informação que seja verdadeira ou não que surja na cabeça desse indivíduo gera desconforto. Só que ele tem uma carência, mais uma vez, de repertório cognitivo e comportamental para interpretar e lidar com isso. E aí, essa pessoa começa a engajar em atitudes que geram alívio imediato. Só que esse alívio dura cada vez menos tempo. Então ele questiona a namorada ou namorado, ele procura alguma informação, ele faz diálogos mentais infinitos que, por um momento cada vez menor, aliviam aquela dúvida dele, mas no final das contas esse padrão comportamental só perpetua essa disfuncionalidade. E a real é que quanto mais a pessoa pergunta, mais lacunas surgem para ela descobrir. Esses diálogos mentais nunca encerram a angústia. Daria para passar algumas horas explorando aqui esse tópico, explicando a estratégia para lidar com cada uma dessas etapas disfuncionais, mas a gente não vai ter tempo para isso. Então, se você quiser saber mais sobre essa parte, depois de assistir esse vídeo, lembre de não deixar de clicar no vídeo da legenda para você saber as formas para continuar explorando e resolvendo esse assunto junto comigo, passo a passo, de forma bastante estruturada. Porque para a nossa aula de hoje, ainda tem 2 passos muito importantes para a gente abordar aqui, mas vocês estão vendo que mesmo resumindo e simplificando tudo, é muita coisa para a gente conversar e nós não vamos esgotar tudo nessa aula. Mais uma vez, se tudo que eu estou falando faz sentido para você, não deixa de se inscrever no canal, de me acompanhar nas outras plataformas. E se você tiver uma urgência muito grande para aprender tudo sobre esse assunto, seu caminho é pelo link que está na legenda desse vídeo. Antes de falarmos das intervenções cognitivas e comportamentais específicas para vencer o transtorno, é importante que algumas premissas básicas estejam bem estabelecidas também. Falei agora há pouco que, por mais evoluída que seja a espécie humana, nós carregamos um aparato biológico que tem heranças evolutivas datadas de milhões de anos atrás e às vezes esse aparato nos engana, enxergando perigo onde não tem. Porém, por sermos evoluídos e dotados de capacidade de raciocinar, a gente entende que não somos exatamente aquilo que se pensa ou que se sente, e sim a consciência que tomamos dessas interpretações. Em outras palavras, nós não somos os pensamentos automáticos que temos e nem somos as crenças nucleares que tentam doutrinar nosso jeito de entender o mundo. Nós somos, na verdade, a interpretação que fazemos dessas informações que chegam após a gente refletir sobre cada uma delas. Enfim, o que é essa falazada evolutiva toda? Significa que a gente não pode e não deve acreditar em tudo que a gente pensa.
E se uma informação de ciúmes retroativo te fizer querer odiar o seu parceiro de uma hora para outra, você não deve fazer isso, porque você não é e não deve ser refém dos seus pensamentos e emoções aleatórias e imediatas que pipocam na sua mente. Por outro lado, se o relacionamento que você tem funciona de uma forma que está sempre criando novas inseguranças e perpetuando inseguranças antigas, o buraco é bem mais embaixo. Se seu ciúmes é fundamentado e alimentado pelo seu parceiro, o problema não está só com você. Então, as premissas básicas aqui são de que os valores estejam alinhados com o seu parceiro e que a comunicação seja integrativa. Antes mesmo de estar num relacionamento, você precisa compreender o que é um relacionamento, o que é aceitável, o que é intolerável para você, quais são seus padrões morais, religiosos, políticos, espirituais. E falando assim, tem muita gente que pensa que refletir sobre tudo isso é desnecessário e que é bobagem, mas o que eu vejo no consultório é que a maioria dos conflitos de relacionamento aparecem justamente porque cada uma das pessoas não se conhece o bem o suficiente e aí não são capazes de se entender, muito menos de entender o outro, e aí fica praticamente inviável se comunicarem e entenderem o meio termo de cada um. Isso tem tudo a ver com ciúmes. Se uma pessoa do casal tem expectativa de manter uma amizade com um ex-parceiro e para outra pessoa do casal isso é inaceitável, é importante que cada um saiba dessa incompatibilidade antes mesmo de estarem namorando. Se para um dos dois é importante manter uma rotina de sair com amigos sem a namorada, para ambientes onde predominam os solteiros, e para outra pessoa isso geraria muita angústia, cada um dos dois tem que ter isso claro para si e entender até onde pode abrir mão e se adaptar pelo outro. E isso não sou eu que decido por você e não tem certo ou errado. Isso é você que descobre por si mesmo. E essas opiniões, elas podem se mudar ao longo do tempo. Né? Conforme cada um vai amadurecendo e conforme os relacionamentos vão ganhando mais importância na vida de cada casal, isso pode ir mudando. Mas se você não dedicar algum momento da sua vida para refletir, para se conhecer e para se atualizar também sobre quais são suas próprias demandas, não espere que seu parceiro te entregue isso de mão beijada, porque ele não vai fazer. Também é importante entender outros tipos de desconforto que não entram como ciúmes retroativo. Pessoas que já sofreram traições, namorados que insistem em manter contato com antigos parceiros amorosos sexuais, quem considera que ex-namorado pode ser amigo, pessoas que acham normal flertar com outras enquanto estão no relacionamento sério, tudo isso são situações que extrapolam o conceito de ciúmes retroativo, que, como a gente falou, é um ciúmes de algo que está firmado no passado. Nesses casos, onde ainda existe uma ameaça percebida no presente, a gente precisaria entrar com outros conceitos. O conceito de ciúmes propriamente dito, o significado que cada pessoa dá para namorar, para casar, por aí vai. A gente teria que falar sobre o perdão, sobre várias outras coisas que vão muito além dos ciúmes do passado. Então lembra de checar se o relacionamento é de fato saudável, se a comunicação entre vocês é boa, se não existe segredinho, se não existe close friends escondido, se a pessoa não está mantendo uma rotina incompatível com a vida de quem quer um relacionamento sério, se a outra pessoa não está tratando o relacionamento de vocês tão a sério quanto você, se ela não tem uma ideia de tornar isso perpétuo, provavelmente essa apresentação aqui não faz o menor sentido. Então, se você está assistindo isso, se você está no relacionamento, essa parte do autoconhecimento e da comunicação é ideal. Agora, se você que está assistindo não está num relacionamento, ter esse tipo de sabedoria antes de entrar no seu próximo namoro pode mudar a sua vida, porque vai te trazer mais sobriedade na hora de aprofundar um vínculo com qualquer pessoa. Só um parênteses, tá, pessoal? Eu não tô falando aqui para você jogar nenhum relacionamento no lixo. Se você tá num relacionamento e percebe que existem sim coisas que contribuem para o seu ciúme ser ainda pior, troca essa ideia com seu parceiro. Não de investigar coisas do passado dele, que a gente já viu que não ajuda, mas de definirem em conjunto quais valores vocês compartilham dentro de um relacionamento, entendendo que essa conversa tem que chegar em um ponto comum, onde vocês dois se sintam confortáveis e seguros. Se antigamente as pessoas tinham menos parceiros sexuais ao longo da vida, e se desses parceiros antigos de cada um só sobravam algumas memórias vagas e imprecisas, atualmente, por conta do desenvolvimento tecnológico, esses parceiros estão cada vez mais perto. Eles se mantêm nas galerias de fotos e de vídeos que têm espaço infinito, nas nuvens, nas mensagens que ficam salvas e principalmente nas redes sociais, que mantêm as pessoas atualizadas 24 horas por dia sobre as atualizações de vida de cada um. Então, definir como lidar com esse tipo de situação vai exigir comunicação de você com seu parceiro. A gente também vai falar mais sobre esse tipo de coisa e sobre estratégias potentes de melhorar o diálogo e de se autoconhecer nos materiais que você também vai encontrar pelo link da legenda. Agora, a gente vai finalmente mencionar de forma mais rápida algumas das várias estratégias possíveis de enfrentamento para resolver esse problema. Eu dividi para facilitar do ponto de vista didático em estratégias que são apagadoras de incêndio e estratégias que são de desenvolvimento pessoal. Primeiro a gente vai falar das apagadoras de incêndio,
que seriam aquelas que você vai precisar fazer uso, principalmente quando estiver diante de uma urgência, de uma sensação iminente que você precisa fazer algo ou que você está com um desconforto emocional muito grande e precisa lidar com ele. Então, são estratégias basicamente comportamentais. A regra dos 3D, por exemplo, é uma estratégia que eu uso muito no consultório para qualquer tipo de comportamento impulsivo. Essa estratégia existe primeiro que você perceba que você está diante de fazer alguma coisa que provavelmente vai te prejudicar e que provavelmente você pode se arrepender. E aí, se você se vê diante dessa situação, mas tiver com essa urgência, essa iminência de uma sensação de que precisa fazer algo, lembre do primeiro D, que significa delay, que é atrasar um pouquinho a tomada de decisão. Porque qualquer atitude impulsiva, ela né, a base dela é primeiro fazer e depois raciocinar. Então, se por acaso você do nada deu vontade de entrar no Instagram de uma parceira antiga do seu namorado e fuçar a vida dela, ou de perguntar alguma coisa de uma hora para outra, calma, você pode até fazer isso, mas atrasa essa tomada de decisão algumas horas, ou pelo menos alguns minutos. Vamos supor que são 2 horas da tarde agora, você tem certeza que você está com muita raiva e que você quer tomar uma atitude que vai ser impulsiva, sem pensar. Calma, atrasa essa tomada de decisão, em vez de você fazer isso às 2, você faz às 5. Porque aí você tem tempo para checar se é algo que você quer fazer mesmo. Porque aí, enquanto isso, você vai usar o segundo D, que é o D de distrair. Então é óbvio que você não vai colocar ali seu despertador para 17 horas e ficar na frente do relógio esperando ele tocar, ou programar esse despertador para te lembrar. Você vai simplesmente continuar fazendo o que mais estiver importante para você naquele dia. Porque aí vai vir um terceiro D. Você já teve o terceiro D de delay, que você dá tempo até a emoção abaixar e você raciocinar. O segundo D de distrair, para você tirar a sua mente daquele foco e até é uma estratégia para você ter mais criatividade para resolver aquela coisa de uma maneira mais funcional. E o terceiro D, que provavelmente vai vir naturalmente, é o D de desistir, porque depois desse tempo é natural que essa oscilação, essa instabilização emocional dê uma baixada e você tome uma decisão mais consciente. E óbvio, né, se depois de todo esse tempo você checar mesmo que você quer tomar aquela primeira atitude que você teve, ótimo, não vão ser 3 horas de diferença que vão mudar a sua vida para pior, não. Vai dar tempo de você tomar qualquer atitude que você quiser. Então, essa estratégia de 3D é excelente, funciona muito bem. As outras estratégias de atenção plena e de reforço negativo eu não vou explorar nesse vídeo. Mas entenda a atenção plena como um conjunto de pensamentos e comportamentos que você pode promover para voltar a sua atenção para o momento presente. É essencial para o tratamento de qualquer quadro ansioso. E a estratégia de reforço negativo, ela tem a ver com lembrar para si mesmo com potenciais consequências negativas óbvias e imediatas que vão acontecer se você executar certos tipos de comportamento, por mais urgentes que eles te pareçam naquele momento. Um dos exemplos disso seria você se dar conta de toda vez que você pergunta para sua parceira sobre um ex dela, você está trazendo à memória recente algo que provavelmente estava esquecido ali, adormecido em alguma memória remota e pouco precisa que ela tem. Existem vários outros macetes como esses que eu explico nos nossos treinamentos, com até mais teoria por trás, que certamente vão te motivar a fazer de uma forma continuada até ficar automático e muito natural para você. Agora a gente vai falar um pouquinho das estratégias de desenvolvimento pessoal, que diferente das apagadoras de incêndio, são estratégias que você tem que ir acrescentando na sua vida, independente tá com mal-estar emocional ou não, porque são estratégias que de fato vão te impulsionar a ser um ser humano melhor, mais completo, mais seguro, mais confiante, que não vai ter nem tempo para lembrar de ex-namorado de ninguém. A estratégia de reprogramação mental é a que permite você trocar o sentimento que você nutre pelas antigas parcerias do seu parceiro atual de algo muito ruim para algo muito mais ok. É uma estratégia que faz você sair daquele emocional automático de ouvir o nome da pessoa e já desenvolver uma reatividade negativa bizarra e talvez ficar bem mais tranquilo com isso. Porque esse padrão reflexo tem muito a ver com a forma que sua amígdala cerebral se comporta ao receber certo tipo de estímulo, quase como se você estivesse em contato com algum trauma vivenciado. E aí seu corpo imediatamente te coloca para preparar ou para lutar ou para fugir. Da mesma forma que você não nasceu odiando essa pessoa e esse tipo de padrão foi condicionado ao longo da sua vida, é muito possível a gente recondicionar com algumas estratégias simples e é isso que eu chamo de reprogramação mental. A gratidão ativa e a mente produtiva são outras duas estratégias para te colocar menos procrastinador, mais funcional e mais direcionado à realização dos seus sonhos, que podem ter a ver ou não com o seu relacionamento. E todas essas estratégias em conjunto, as apagadoras de incêndio, as de desenvolvimento pessoal, a gente separou aqui por um motivo didático, mas elas vão se misturar. Então, durante um acompanhamento psicoterápico, certamente seriam identificados
quais são as mais importantes para você, mas se a gente tiver um conhecimento vasto sobre os motivos da gente escolher cada uma e a ciência por trás de cada uma, é sim possível você selecionar algumas aí e elas ajudarem muito na sua vida e no seu dia a dia. É óbvio, né, gente, que existem situações onde apenas entender a condição e tentar utilizar essas ferramentas por conta própria podem não ser suficiente. Existem casos onde as obsessões e compulsões geram tanto prejuízo que sem um acompanhamento psicológico individualizado fica impossível resolver. E existem casos onde essas obsessões e compulsões também demandam medicações para alívio de sintomas, especialmente se tiverem comorbidades associadas, como o transtorno ansioso ou o transtorno depressivo maior, que eu já mencionei aqui. Então essa é uma ótima hora para eu reforçar que esse tipo de conteúdo não substitui consulta psicológica e nem psiquiátrica, mas que foi feito para você entender melhor sobre esse fenômeno chamado ciúme retroativo, também para você ter uma noção de qual que é o caminho mais funcional para tratar essa condição. E aí, pessoal, chegou a hora de concluir isso tudo que a gente acabou de conversar. Porque vamos recapitular aqui comigo. O ciúme retroativo é um fenômeno que atinge milhões de pessoas no mundo, prejudica verdadeiramente a vida e o relacionamento de uma grande parcela dessas pessoas. Existem, né, as pessoas que são prejudicadas e recorrem às redes sociais, que recorrem a pessoas próximas pedindo ajuda, só que na maioria das vezes o senso comum não é suficiente para trazer um conforto verdadeiro e duradouro. E aí muitas dessas pessoas que sofrem com ciúmes retroativo, infelizmente acabam se acostumando com uma realidade de viver sofrendo, porque nem mesmo a psiquiatria e a medicina moderna ainda elucidaram exatamente tudo o que precisaria saber sobre essa condição e sobre os tratamentos mais específicos para elas. Mas o fato é que com alguns treinos de habilidades e com estratégias cognitivas comportamentais que eu apresentei aqui, nós somos tão capazes de aliviar sintomas de ciúmes retroativo como somos capazes de abrandar sintomas de toque, porque as condições têm semelhanças claras. Essa aula foi preparada sob o maior rigor científico que eu poderia ter e foi só uma introdução sobre o tema. Se você quiser ir além e dar os próximos passos junto comigo, o link que te direciona para saber mais sobre isso está na legenda. O que eu te recomendo de ter bastante atenção é o seguinte: você sabe melhor do que eu que ficar indeciso, incerto e num diálogo mental infinito sobre esse tema não é o que resolve. Ficar procurando diferentes soluções em diversas fontes distintas e só ouvindo falar mais e mais sobre o tema também não é o que vai te salvar. Então vai por mim. Tratamento desse tipo de condição exige o rigor de tomar a atitude necessária e resolvê-lo. Exige uma aceitação da realidade, mas também um compromisso com a mudança. Em outras palavras, exige você fazer sua parte. Então, funciona mais ou menos assim. Identificou que está sofrendo com ciúme retroativo? Encontra para você um modelo de intervenção. Entenda exatamente o que está acontecendo, quais são os padrões disfuncionais que você está repetindo. Tenha desenhado e mapeado algumas estratégias cognitivas e comportamentais de intervenção e executa aquilo ali um dia após o outro, porque vai ficando cada vez mais fácil até se tornar automático. Enfim, tome a decisão, tenha atitude. Seja investindo nos nossos treinamentos, seja procurando um acompanhamento profissional com alguém da sua confiança, caso as intervenções por conta própria não estejam sendo suficientes, mas tenha a atitude de tomar a decisão de resolver esse problema, porque se você não resolver agora, vai ter que resolver depois, e se deixar para resolver depois, pode ser que tenha acumulado muito mais prejuízos. Você pode estar perdendo uma coisa que nunca mais volta, que é um tempo bem vivido com as pessoas que você ama, e você pode estar colecionando momentos ruins que eram para ser especiais, mas que estão sendo distorcidos e prejudicados pelo ciúme retroativo que você tem. Então, como eu prometi no início da aula, existe sim a possibilidade de você passar por essa transformação, de substituir essa pessoa que sofre e repete padrões disfuncionais e que coloca tanta coisa a perder por um indivíduo capaz de aproveitar plenamente a vida e as suas relações. E agora que você entendeu esse todo, pode procurar as intervenções específicas, mais seguro de que elas de fato podem sim funcionar para você. Era isso que eu tinha para falar hoje. A gente continua se vendo por aqui, por todas as outras redes sociais, em todos os nossos treinamentos. Eu espero que tenha sido muito útil a aula de hoje e eu quero ouvir você no comentário para saber o que mais que eu posso fazer para te ajudar nisso e também quero saber quais são os seus relatos, né? Como que você acha que o ciúme retroativo te atrapalha ou como atrapalha pessoas que estão próximas a você. Quem sabe a gente não começa a desenvolver um diálogo aqui nos comentários para conversar mais sobre esse assunto. Eu estou muito disponível para cada um de vocês. Um beijão e a gente se vê por aí.